Na constelação, o que você faz é levar a aceitação para suas emoções e para a relação, para as relações que estão sendo olhadas. O facilitador, na sessão, ou individual, ou no grupo, o que ele faz é convidar um olhar para reconhecer as ordens do amor, que são o equilíbrio entre dar e receber, o pertencimento ao vínculo e a hierarquia ou precedência. E tem uma diferença básica que na relação entre pais e filhos, os pais dão, os filhos recebem, ou seja, os pais são grandes, os filhos são pequenos. E o dar e receber não tem equilíbrio porque os pais deram a vida e a forma de os filhos retribuírem aos pais é assumir a vida plenamente. E aí, claro, a relação de casal vai enfrentar dificuldades que têm a ver com a relação que você tem com as suas próprias emoções. E, por exemplo, quando você compreende, então, que o sofrimento vem da não aceitação e que aceitação não significa se acomodar, quando você tem essa compreensão, fica mais fácil de fazer a mudança. Não quer dizer que é instantâneo, porque por muito tempo você pensou de um jeito. Daí, quando você escuta que, então, a questão é a aceitação do quê? Aí a resposta é aceitação das emoções. As emoções básicas são tristeza, raiva e medo. Quando você compreende isso, fica mais fácil de lidar. Eu vou ajustar um pouco aqui a câmera, um pouquinho, assim, e me afastar um pouco mais. Então, e aí, eu vou ler os comentários. Boa noite a todos. As pessoas estão chegando. Então, a aula 1 foi sobre o medo da solidão. E, em essência, o que fazer para lidar com o medo da solidão? É acolher a sua criança, é olhar para dentro, cuidar das suas emoções, fazer coisas para si, equilibrar. Quanto mais você olhar para as suas emoções e cuidar delas, melhor vai ser a sua relação com os demais. Então, o medo da solidão, o medo de ficar sozinho, fala de uma desconexão entre você e as suas emoções. Ou seja, um não aceitar da tristeza e do medo. A segunda aula foi sobre cuidar de si. E o que impede o cuidar de si? Normalmente é uma dor emocional, é uma tristeza que não se acolhe. Ou seja, todas as dificuldades que surgem na relação de casal têm a ver com a forma como você lida com as emoções. E essa forma de lidar com as emoções a gente aprende com os pais. Então, a perspectiva sistêmica, o olhar para toda a família, inclui esse olhar também para as emoções. A aula 3 foi sobre disputa de poder, onde essa competição, as brigas, no fundo, tentam esconder uma dificuldade em lidar com a vulnerabilidade. No fundo, se deseja conexão, mas não se mostra a fragilidade, então não se conecta. A aula 4 foi sobre mudar o outro. Querer mudar o outro é fonte de problema, porque é importante aceitar o outro como ele é. Se você não aceita o outro, significa que você não aceita você mesmo. Daí, como aceitar o outro? Você aceita o outro quando você aceita em você aquilo que você não aceita no outro. Daí você se sente melhor e a relação fica melhor. Imagina assim, você atraiu a pessoa com quem você está se relacionando por algum motivo. E aí você pode aproveitar isso, que é o incômodo, como uma mensagem da relação para você acolher isso em você. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários.